Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Então, hoje, seguindo o movimento do desafio, né, as constelações na prática, hoje a gente vai falar da cura física, a cura física através das constelações. Talvez seja um movimento que nos impacte de uma forma mais significativa e profunda, né? Antes de começar, porque eu estava aqui pensando o que eu estava escrevendo, e eu falo assim, muitas vezes eu pagaria para fazer atendimentos, né? Porque são atendimentos tão preciosos que é quando a gente sente assim, nossa, aquilo fez uma mudança significativa real na vida da pessoa, né? Aquilo pôde, a pessoa olhou, veio, fez a constelação, ela caiu a ficha, ela fez a mudança, ela se curou, ela conseguiu trazer a cura no nível físico. Isso é uma coisa assim maravilhosa, né? É literalmente a gente poder se colocar a serviço, né? Então, assim, eu muitas vezes falo assim, eu também sou a prova viva do impacto das constelações na nossa vida, né? Na hora que eu me olho, que eu me vejo, eu vejo o quanto que eu já me curei de várias coisas, o quanto que eu me sinto melhor emocionalmente, fisicamente, mentalmente, né? O quanto que eu me sinto mais conectada também com a minha espiritualidade, dentro desse movimento das constelações, né? E se você está precisando de uma cura física, ou se você já experimentou uma cura física, se você quer entender melhor, né, o que precisa ser visto, o que é que está acontecendo, escreve aí no chat para mim, me conta, me pergunta, para que eu possa também te esclarecer, porque tem várias dinâmicas ocultas através dos sintomas na nossa vida, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o sintoma ele não é só um sintoma, ele chega como um grande mensageiro. Ele traz algo que precisa ser visto, que precisa ser enxergado. Tem uma outra coisa que a gente tem que olhar em relação à nossa saúde, que a nossa saúde também é uma questão de prosperidade, né? Eu fui fazer uma pesquisa rápida assim, né? Em média, quantos câncer de mama que tem no Brasil por ano? 70 mil. Quantos infartos do miocárdio tem por ano no Brasil? 170 mil. Quantos casos de depressão tem no Brasil? 11 milhões, mais de 11 milhões de pessoas deprimidas. Então, se eu estou cuidando de mim, se eu estou bem fisicamente, se eu estou bem emocionalmente, eu também tenho que entrar no movimento de muita gratidão por isso. Se os meus irmãos, se os meus amigos, meus entes queridos se curaram, estão se curando, eu também tenho que entrar no movimento de gratidão por isso. Isso também tem a ver com prosperidade e tem a ver também com saúde emocional e mental. Eu poder reconhecer e agradecer a minha saúde e a saúde daqueles que são queridos por mim. Tem muitos movimentos ou assim, dinâmicas ocultas através das constelações, né? Então, muitas vezes, os sintomas, feito eu falei, eles chegam como mensageiros para fazer um movimento de inclusão daquilo que não pôde pertencer, daquilo que não pôde ser sentido, daquilo que não pôde ser entendido. Muitos acidentes de carro, na verdade, vêm através de histórias de eu sigo você. São dinâmicas ocultas. É aquele irmão que partiu e eu vou seguir aquele irmão. Eu vou atrás daquele irmão, ou aquela mãe que partiu e eu vou atrás da mãe, ou aquele pai que partiu e eu vou atrás do pai. Tem dinâmicas também que eu por você, né? É o pai que vai pelo filho, o filho que vai pelo pai, a criança que vai, a criança pequenininha que vai no lugar da mãe para que aquela família possa ter a mãe disponível para os outros filhos. São dinâmicas que a gente não entende. Fala, mas como é que pode ter uma criança doente desse jeito? Essa criança, num lugar de um amor gigante pelo sistema familiar, muitas vezes ela se coloca nesse lugar para que a família inteira possa ficar melhor.
Quando a gente faz uma constelação e pode ver a dinâmica que está atrás disso, eu posso verdadeiramente ressignificar toda essa história e isso pode deixar de acontecer. Muitas vezes, né, a gente também, existe a dinâmica do eu também, porque eu quero pertencer. Então, eu já escutei uma pessoa, por exemplo, falar assim, não tem como eu escapar disso, isso também vai acontecer comigo. Eu falei, como assim? A minha avó teve, minha mãe teve, eu também vou ter. Eu falei, não, querida, é justamente o contrário. Você tem que parar e olhar, falar, olha, minha avó querida, minha mãe querida, muito obrigada porque vocês tiveram que viver isso. E agora eu vou além de vocês, eu vou viver com mais saúde, com mais qualidade, com mais prazer, para que tenha valido a pena tudo que vocês viveram. Eu sinto muito se vocês tiveram que viver a diabetes porque vocês não puderam aproveitar o doce da vida. Eu agora quero aproveitar o doce da vida para ter valido a pena tudo que vocês viveram. E assim, verdadeiramente, eu vou estar honrando essas ancestrais. Eu vou estar fazendo valer a pena tudo que elas viveram, da maneira como elas viveram. Então, assim, quando os sintomas chegam, é uma oportunidade que o sistema está tendo de olhar para aquilo que não dá mais para seguir do jeito que é. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não estou entendendo. Muitas vezes o sintoma chega literalmente para tirar situações da nossa vida. Mas não, é uma coisa de louco, porque você imagina que meu filho estava com um projeto aí você vai ver, na verdade o filho não estava feliz com aquele projeto. Era como se o filho estivesse carregando aquele projeto pela família inteira e aquilo estava um fardo tão pesado que ele não estava nem mais querendo saber daquilo. Aí chega o sintoma, dá aquele sacode gigante naquela pessoa e ela fala assim, olha, eu não quero mais isso, e nem olha para aquilo. E a gente fica sem entender como que ele não pode querer aproveitar aquilo que foi investido tanto dinheiro, que foi cuidado tanto dinheiro, ele simplesmente não quer mais aquilo, quer dizer, a alma dele já não queria. E o sintoma chega para falar com ele, olha, não dá mais, né? Tem uma amiga minha que ela está com uma dificuldade lá, ela já pode se aposentar há muito tempo. E ela fica com medo de aposentar e o sintoma chega, bate na porta dela e fala assim, olha, vamos parar, não dá mais para seguir. Vamos parar, chega, agora está numa hora, um jeito de você viver a vida de outra maneira. É como se fosse um verdadeiro presente para ela poder experimentar, viver a vida sem ter que trabalhar, depois de ter trabalhado mais de 40 anos. Naquela mesma salinha, bem fechada, escura, com um monte de problemas. E ela com medo de dar o próximo passo. Aí o sintoma chega quase como que um presente. Mas se eu olho para esse sintoma e falo, olha, você tem que desaparecer, eu não quero você aqui. Ele vai gritar. Se eu olho para ele e vou ver a mensagem que está oculta atrás dele, aí eu tenho a oportunidade de repente, ele simplesmente falar assim, eu agora posso pegar leve. Né? Não tem como eu pegar, né? Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, não, eu quero que esse câncer desapareça. É claro que eu estou entendendo o que a pessoa está falando, mas não dá para eu pegar uma borracha e apagar a história da minha vida. A história da vida da gente não apaga com borracha. O livro da minha vida eu não arranco uma página, não tem como arrancar. Aquela página faz parte da história. Aquele câncer, ele faz parte da história, não tem como apagar. Tem como eu olhar para ele e ver todo o movimento que ele fez em mim, na minha família, e falar com você. Você faz parte da história e com você muitas coisas aconteceram. Coisas que foram muito boas e coisas que foram muito difíceis e, inclusive, que mudaram a nossa vida. Então, você sempre vai ter o seu lugar como se você fosse um professor. E eu escutei a mensagem. E quando isso acontece, ele pode, então, pegar leve e não precisa ficar ali gritando. E é muito legal a gente poder olhar para isso e saber, inclusive, que as constelações familiares, elas podem nos ajudar num nível tão profundo. Elas podem nos ajudar não só a ter uma vida mais leve, mais harmoniosa, mas ela pode nos ajudar a ter uma vida com mais saúde física, né?
ela pode nos ajudar a ter saúde emocional, a gente deixando com os nossos ancestrais o que é dos nossos ancestrais. Então, assim, quero trazer aqui um estudo de caso para a gente poder entender a profundidade, né? Como que quando as constelações acontecem, como que a gente pode observar, né? Então a pessoa chega e fala assim, que o filho teve uma doença e que o pai acaba tendo a mesma doença e que o pai do filho acaba perdendo a vida, né? Chega a falecer por esse sintoma. E eu vou conversando, inclusive, o que ela quer, na verdade, ela está numa tristeza profunda, ela quer ser feliz. Eu pergunto do pai dela e da mãe dela, ela fala assim, não, meu pai e minha mãe, eles já partiram, tá tudo bem, eu quero que eles sigam a vida deles, isso para mim é tranquilo, é de boa, mas é quase como se tivesse assim, né, no olhar dela e na fala dela, assim, tudo que eu queria agora é alguém para poder falar assim, olha, você pode sofrer, você tem um colo, você tem um aconchego. E aí, na hora que a gente vai ver, que eu peço a ela para trazer os bonequinhos, né? Ela vem e traz uma bonequinha para ela. Uma bonequinha, ela coloca uma bonequinha pequenininha para ela. Ela coloca uma bonequinha gigante para a criança dela. Ela coloca um boneco pro filho pequeno, né? É o meu menino, mas ele já é adulto. Para o outro filho também um boneco pequeno. Ela traz uma boneca grande para a filha dela. Ela coloca o pai e a mãe, né? A mãe como um masculino. O pai também, ela troca o boneco, né? Eu peço um boneco para a felicidade, ela traz o boneco da felicidade e coloca o boneco da felicidade como se fosse o pai, e o pai, ela coloca o pai pequenininho. De alguma maneira, assim, o pai, né, seguindo. E o sintoma, ela fala, eu quero o sintoma bem longe de mim. Você pode colocar ele quase que saindo da mesa, que eu não quero que ele nem saia da mesa. Né? Então, o que a gente vai vendo nessa história toda aqui, né? As desordens, a gente vê que de alguma maneira, né? Na verdade foi esse bonequinho que causou, né? Que ainda era um menorzinho ainda, pequenininho mesmo. Eu só tenho esse bonequinho pequenininho dessa mãezinha, como se o sintoma fosse isso. O que a gente está vendo é que tem uma grande, vamos dizer assim, como se o pai e a mãe não pudessem pertencer e essa família ainda indo em direção a esse sintoma gritando. Então tem um movimento que ela tem que conversar aqui, né? Ela vai ter que fazer um movimento de adultecer. Essa criança, ela tem que ficar uma criança menor, uma criança pequenininha. Ela tem que falar com essa criança para ela deixar ela resolver e cuidar de tudo isso, né? Esqueci do pai dos filhos, né? O pai dos filhos, ela coloca o pai dos filhos assim, né? Ele também tem que seguir a vida dele, porque ele já partiu, mas ele está mais por aqui. Ela não consegue colocar ele tão distante como o pai. E aí, depois que ela faz isso, ela tem que literalmente ir atrás do pai dela e da mãe dela, né? Tem que deixar a mãe grande e feminina, tem que deixar o pai grande e masculino, né? Tem que olhar para esse pai, para essa mãe e falar com eles, olha, está doendo tanto dentro de mim que é quase como se eu quisesse ter vocês aqui e agora, para que eu pudesse ter o colo. E é muito interessante que quando ela consegue fazer esse movimento, ela consegue inclusive observar e se identificar porque houve uma troca de bonecos. Eu estou esquecida aqui agora que ela não estava azul, não. Eu peguei o boneco azul agora. Na hora que ela se conversa com o pai e com a mãe, que ela troca o boneco, ela fica azulzinha igual a cor da felicidade. Aí ela pode ser a felicidade. Na hora que ela conversa com o pai e com a mãe e dá um lugar para o pai e para a mãe, ela pode então experimentar esse lugar de ser a filha e pode também olhar para o pai desses filhos, né? Que de alguma maneira
já estava identificado aqui também com o pai dela. Na hora que o pai dos filhos vai embora, é como se ela perdesse de alguma maneira o pai de novo, porque o pai não é aquele que dá segurança, que dá confiança. E esse pai desses filhos, ele trazia esse movimento da segurança material. Então, assim, é como se ela também ficasse sentindo a falta dessa energia do pai da segurança. Então, se ela pode agradecer a ele e falar com ele, e ainda agradecer que ele continua deixando tudo numa situação confortável e legal, fica de uma maneira mais fácil e mais leve, né? Ela pode, então, também trazer o filho mais velho e deixar ele masculino e grande, né? Ela pode trazer a filha e falar com a filha que a filha também pode ser mulher, e ela pode pegar esse filho, né? E esse filho, aqui tá a criancinha dela, né? Essa filha, ela vai ser grande, mas ela vai ser feminina, e ela pode falar com esses filhos, né? Meus filhos, eu tô fazendo aqui um movimento e eu tô vendo que o meu desejo, né, de ter tudo e ter todos é tão grande, de preocupar com tudo e com todos é tão grande, e de querer a saúde de todo mundo, que eu acabo querendo evitar a dor. Eu não consigo olhar para o meu pai, para minha mãe. Eu também coloco o pai de vocês um pouco de lado, e de alguma maneira eu quero que esse sintoma desapareça. Mas eu hoje estou entendendo todo o movimento e estou vendo tudo que ele pôde fazer por nós e tudo que ele fez e que ele trouxe e ensinou. Então eu vou dar um lugar de grande para ele. Eu vou poder olhar para ele e agradecer a ele como um verdadeiro mensageiro. E se ele pode fazer parte, ele não precisa repetir de novo na nossa história. E se eu dou esse lugar para ele, né? E eu posso também falar com os meus filhos, né? Vocês podem e devem amar o pai de vocês. E fica uma configuração muito interessante dos filhos, né? Porque a gente vê a identificação dos pais com os filhos e de um dos filhos com a criança dela. E no final, ela é identificada com a felicidade, mas que ainda de alguma maneira, em alguns momentos, ainda olha para trás. Então é como se ela pudesse então trazer a felicidade e olhar, com todos podendo pertencer, com todos no seu lugar. Olha que coisa doida, na mexida dos bonecos, eu acabei tirando o pai dos meninos aqui, ó. Esse aqui não era a filha, não, é o pai dos meninos. Isso tudo é campo, tá, gente? Vocês podem e devem, né? E ela pode, inclusive, agradecer a esse pai, né? Porque o pai ficou doente depois do filho. Por amor, talvez você tenha ido pelo nosso filho. E se esse foi o caso, eu te agradeço profundamente. Muito, muito obrigada. Eu sinto muito por tudo que não pôde ter sido do jeito que a gente gostaria, né? E da onde você está, fica como um anjo abençoando a gente. Olha para esse sintoma, olha para ele, mostra a ele o sintoma, ele vê o sintoma, você olha para o sintoma, sem medo, né? Sabendo que quando ele pode fazer parte, ele pode pegar leve. Eu posso falar com o sintoma, por favor, também seja generoso e benevolente. E aí eu posso olhar para a felicidade e falar, com todos e tudo eu posso então ser feliz, né? Com a minha mãe e meu pai no meu coração, eu posso ser feliz. Com o pai dos meus filhos no meu coração, eu posso ser feliz. Com os meus filhos eu posso ser feliz. E com os meus filhos, podendo já adultos seguir a vida, né? Eles não precisam, apesar de eu falar assim muitas vezes, são os meus meninos, eu não preciso, né, dar um lugar de pequeno para os filhos. Eu posso, né, dar um lugar de grande, de adulto, para esses filhos poderem literalmente seguir e ir para a vida. Então, mais ou menos, esse assim foi resumidamente, né, o caso que
que ontem eu atendi e que foi muito lindo, muito significativo e que eu tenho certeza que vai fazer uma mudança efetiva, porque a gente já tinha feito os movimentos anteriores e que funcionaram muito bem. Então, é disso que eu estou falando, né? É de poder usar as constelações como uma ferramenta de cura, de trabalho. Ah, peraí, tem uma pergunta aqui. E a dinâmica de dependência de outros, o que seria? Pois é, a dependência, né? Tem a dependência física, emocional do outro e tem as dependências também, as dependências físicas mesmo, né? A dependência da bebida, a dependência das drogas, a dependência do medicamento, a dependência da comida, né? Muitas vezes eu como para ser gordinha, porque sendo gordinha, minha família toda é gordinha, aí eu também faço parte. Né? Muitas vezes o alcoolismo, a dependência química, ela vem num lugar de tampar um buraco daquilo que não pôde fazer parte. Muitas vezes, filhos de pais alcoólatras vão se tornar alcoólatras porque eles estão fazendo um movimento de inclusão daquele pai que foi tão, ou daquela mãe que foi tão condenada, tão excluída. E dentro do movimento da dependência emocional dos outros, né, eu tenho que olhar, eu querendo ou não, eu vou ter que dar a volta e entender aquele negócio, né? O copo cheio e o copo vazio. Quem que vai poder encher esse copo? Para que eu possa ficar inteira, para que eu possa ficar segura, para que eu possa... porque não é que eu não posso depender de ninguém. O movimento é interdependência. Eu não posso colocar a minha vida na responsabilidade de outra pessoa. Nem pegar a responsabilidade da vida de outra pessoa e assumir a responsabilidade da vida da outra pessoa. Mas eu posso ter movimentos onde a gente se apoia, né, dentro de um movimento de eu estou aqui fazendo uma troca com você. Você não tem que tampar um buraco, né? Muitas vezes a gente faz um movimento de buscar no outro aquilo que eu não tive do meu pai e da minha mãe. Como se esse outro pudesse me dar aquilo que eu não tive do meu pai e da minha mãe. E muitas vezes esse outro está até me dando muitas coisas que me fazem acreditar que eu estou realmente, vamos dizer, sendo preenchida. Mas a verdade é que a única pessoa que pode preencher o meu copo e deixar o meu copo cheio sou eu mesma. Sendo a melhor mãe e o melhor pai possível para a minha criança. Dando colo para minha criança, falando, tá difícil, vai passar, eu te amo, você é importante para mim, eu cuido de você, confia, vai dar tudo certo, deixa eu resolver isso aqui. Dentro desse movimento, aí realmente a gente pode, eu estando inteira, eu posso ter uma relação de troca com o outro e não de dependência. Porque senão é como se eu fosse... É a criança que deixa a vida na mão do outro. Né? E aí realmente não vai tampar o vazio, o buraco. E muitas vezes eu vou buscar em outras coisas, em outras situações, na bebida, na comida, no trabalho, né? Outras coisas para tampar esse buraco, que também é um sintoma, né? Muitas vezes que não é físico, mas que pode chegar a me levar a uma situação física, né? Se eu resolvo tampar um buraco mergulhando no trabalho, isso pode acabar me trazendo uma questão, um sintoma físico. Mas eu estou tampando um buraco com o trabalho. E esse buraco, né, na hora que eu olho dentro do campo, eu posso olhar para esse buraco e escolher tampar esse vazio, esse buraco, que muitas vezes eu posso chamar de tristeza, melancolia, vazio, buraco, depressão, não interessa. Eu fazendo os movimentos de me preencher, de me acolher, de me amar e escolhendo, inclusive a gente tem que entender que fazendo, não é estudando, não é só fazendo constelação, é escolhendo viver a vida aqui agora da melhor maneira possível.
escolhendo ver o lado bom das coisas, viver intensamente, ter amigos, dar risada, fazer coisas que eu gosto, viajar, passear, não fazer nada. Não fazer nada é importante. Se autorizar a descansar. Uma pessoa, para ter saúde, para ser saudável, ela tem que se autorizar a descansar. Às vezes eu falo assim, não, eu estou descansando, mas eu estou fazendo crochê, eu estou descansando, mas eu estou assistindo televisão, eu estou descansando, mas eu estou lendo um livro, eu não estou... Não é aquele negócio de parar você punha a sua cadeirinha na porta da rua para ver a lua e não fazer nada. Eu estou só ali, não fazendo nada, vendo o final da tarde passar, o dia terminar, a noite começar. Isso também é trazer vida, trazer saúde, trazer prosperidade. E isso é importante que a gente olhe para tudo isso, né? E que a gente faça a nossa parte. Então, assim, nós temos que usar de todas as ferramentas que a gente tem disponíveis para essa tal felicidade, para essa tal prosperidade, para esse viver o aqui e agora, né? Então, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? E fez sentido para você, né? Eu quero agradecer, inclusive, os comentários, as pessoas que chegaram até mim dentro do último desafio, que foi bem legal, né? Então, se você tem questões, você pode... deixa meu telefone aí, por favor, Daniel. Você pode entrar em contato comigo pelo meu zap, pelo meu e-mail, pelo meu Instagram, pode perguntar. Se eu não puder responder na hora, depois eu vou responder. Eu sou daquelas pessoas que responde. Se você acha que também que isso que eu falei, que fez sentido para alguma pessoa, que é sua amiga, sua irmã, sua prima, sua chegada, encaminha essa fala para ela, né? É aquele movimento de entrar na corrente do bem. Eu falo assim, eu aprendo alguma coisa, eu coloco aquilo para rodar. Vamos colocar isso para rodar, vamos fazer a roda girar, vamos compartilhar aquilo que faz sentido, que tem significado, que é interessante para a gente. Curte também, quando você curte e compartilha, você me ajuda. E eu te agradeço por você fazer esse movimento e me ajudar, né? Eu agradeço também a sua presença aqui, porque ela me motiva, me entusiasma, faz sentido, me ajuda a parar e me olhar para mim também. Então, eu também agradeço por isso e acho muito legal. Eu quero também falar para vocês que semana que vem, né, tem um workshop no Dia das Bruxas, né? Halloween, nós vamos falar de repetições transgeracionais. Escolhemos o dia a dedo para a gente poder realmente trazer a magia da mudança, de ressignificar aquelas questões que a gente... tem umas que a gente fala assim, isso é um karma, tá parecendo um karma, repetindo aquela história, coisas que muitas vezes são dos nossos ancestrais, do nosso sistema familiar. Então, assim, se você está interessado nesse workshop, entre em contato comigo, vai ser quinta-feira que vem à noite, vai ser uma alegria você poder participar. Tem também a nossa formação, começando agora no mês de novembro, no dia 30 de novembro, 1º de dezembro, a turma está ficando linda. Então, assim, o convite é a gente seguir dentro desse movimento, estudando, participando, olhando para a gente, entrando na corrente do bem mesmo, cuidando de mim, eu cuido do outro, cuidando do outro, estou cuidando da humanidade, né? E se você quer saber mais sobre as constelações, se você quer vir estudar, vem junto e vamos nessa. Muito obrigada e até breve.